A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um comunicado direcionado a ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal STF, advertindo que novos alvos poderão ser incluídos nas sanções da Lei Magnitsky. Atualmente, o ministro Alexandre de Moraes já está na lista por supostas violações de direitos humanos. O alerta surge às vésperas do julgamento sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações, o voto de ministros favoráveis à decisão de Moraes poderia resultar em novas punições. Ampliando a lista de brasileiros sancionados, o senador Eduardo Girão afirmou que até 7 novos nomes estão em avaliação para entrar nas sanções. O governo brasileiro, por sua vez, reagiu convocando o representante da embaixada americana para prestar esclarecimentos sobre a advertência. A tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos ganhou força após a embaixada americana reiterar críticas a Alexandre de Moraes e alertar que ministros do STF poderão ser sancionados caso apoiem decisões consideradas abusivas. A medida está relacionada ao julgamento sobre a prisão de Jair Bolsonaro, previsto para a primeira turma da Corte. Especialistas avaliam que o uso da Lei Magnitsky neste contexto reforça uma estratégia internacional de pressionar autoridades acusadas de violações de direitos humanos. No entanto, críticos argumentam que tal interferência pode ser vista como afronta à soberania do Brasil, especialmente diante de um processo ainda em andamento no Judiciário Nacional. O impacto dessas sanções vai além do campo jurídico, afetando diretamente a política interna e as relações bilaterais. Caso novas punições sejam impostas, o episódio poderá influenciar decisões futuras do STF e acentuar divisões no cenário político brasileiro. Informações de bastidores indicam que as advertências da embaixada americana não surgiram de forma repentina. Fontes próximas a parlamentares relatam que, há semanas, diplomatas dos Estados Unidos da América vinham mapeando o posicionamento de ministros do STF em processos ligados a Jair Bolsonaro, inclusive buscando entender alianças internas na corte. Segundo a apuração, a movimentação teria ganhado velocidade após Alexandre de Moraes solicitar parecer da Procuradora-Geral da República sobre a prisão do ex-presidente. A avaliação é que Moraes buscaria dividir a responsabilidade com outros atores jurídicos, ampliando o alcance potencial das sanções Magnitsky no Congresso. O senador Eduardo Girão afirmou que a lista de possíveis alvos pode já ter aumentado de 4 para 7 nomes. Esse número teria sido reforçado por análises de organizações internacionais que acompanham casos de restrição à liberdade de expressão e perseguição política no Brasil. O episódio recente envolvendo a Embaixada dos Estados Unidos e ministros do STF é mais do que um alerta formal, é um lembrete de que a política brasileira, cada vez mais, se desenrola sob holofotes internacionais. A mensagem foi clara: quem seguir Alexandre de Moraes em decisões vistas como abusivas pode entrar na lista de sanções Magnitsky. Essa não é uma carta jogada ao acaso. Historicamente, a aplicação da Lei Magnitsky é precedida por um extenso dossiê, com documentação e cruzamento de informações de diversas fontes, ou seja, se o aviso foi dado publicamente, os bastidores já estão maduros para a ação. E isso coloca cada voto na primeira turma do STF sob um peso político incomum. Ao mesmo tempo, há um dilema evidente: como conciliar a independência de um Tribunal Supremo com a pressão diplomática de uma potência estrangeira? Em outras épocas, o tema ficaria restrito a conversas discretas entre chancelarias. Hoje, é pauta aberta, discutida no calor das redes sociais, com impacto direto sobre a percepção de legitimidade do judiciário brasileiro. A Procuradoria-Geral da República decidiu rever posições recentes em 2 processos relacionados aos atos de 8 de janeiro. No caso de Glederson Henrique Ribeiro, acusado com base em DNA encontrado numa garrafa de água no Palácio do Planalto, a PGR retirou 5 das acusações mais graves, alegando que a prova não comprova participação nos atos de vandalismo. A Defensoria Pública da União reforçou a tese de que o material genético apenas indica a passagem pelo local. Em outra frente, o órgão questionou a ampliação do foro privilegiado determinada pelo STF, argumentando que a nova interpretação pode ferir o princípio do juiz natural. Pela decisão recente, as autoridades manteriam processos no Supremo mesmo após deixarem o cargo, o que contraria entendimentos anteriores. A postura mais cautelosa da PGR acontece enquanto permanece o silêncio oficial sobre a prisão de Jair Bolsonaro, decretada por Alexandre de Moraes, sem consulta prévia ao órgão. A ausência de manifestação levanta dúvidas sobre o alinhamento ou distanciamento da Procuradoria em relação ao STF nas decisões de maior impacto político. A recente mudança de postura da PGR, em casos ligados ao 8 de janeiro, sinaliza
um possível reposicionamento da instituição, ao pedir a exclusão de acusações contra Glederson Henrique Ribeiro, com base na fragilidade da prova de DNA, e ao contestar a ampliação do foro privilegiado, o órgão indica maior prudência no tratamento de acusações complexas e de impacto institucional. Essas decisões têm implicações mais amplas. Ao se afastar parcialmente do alinhamento automático com o STF, a PGR preserva a margem de atuação independente, sobretudo em temas onde interpretações jurídicas podem afetar garantias processuais. A limitação do foro privilegiado, por exemplo, toca diretamente na questão do juiz natural e no equilíbrio entre instâncias judiciais. No entanto, a ausência de posicionamento sobre a prisão de Jair Bolsonaro mantém em aberto a leitura sobre a real estratégia da Procuradoria. O silêncio pode ser calculado, aguardando o desenrolar das deliberações, ou pode refletir hesitação diante de um cenário jurídico e político de alta polarização. Fontes próximas à PGR relatam que o recuo em acusações contra Glederson Henrique Ribeiro não foi apenas técnico, mas resultado de intensos debates internos sobre o risco de condenações com provas frágeis. O DNA na garrafa d'água, apesar de ter sido central na acusação, foi considerado insuficiente para sustentar crimes como golpe de Estado. Paralelamente, o questionamento à ampliação do foro privilegiado também teria sido alvo de discussões discretas com procuradores experientes. O entendimento é que a mudança de jurisprudência pelo STF, motivada por casos de alta repercussão, poderia abrir precedente perigoso para futuros processos e minar garantias históricas. Enquanto isso, cresce a pressão nos corredores da Procuradoria sobre qual será a resposta à prisão de Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes não consultou a PGR antes da decisão, movimento interpretado por alguns como tentativa de forçar o órgão a se posicionar posteriormente em terreno já definido. O clima é de expectativa e tensão, com divisões internas. Sobre o melhor caminho, há momentos na vida institucional do país em que pequenas decisões dizem mais que discursos formais. O recuo da PGR em processos do 8 de janeiro, especialmente no caso do DNA na garrafa d'água, revela a percepção de que provas frágeis podem comprometer a credibilidade de condenações e reforçar críticas ao sistema de justiça. O debate sobre foro privilegiado é outro sinal de que a Procuradoria está ciente dos riscos de flexibilizar princípios constitucionais por razões conjunturais. O juiz natural não é uma mera formalidade. É um pilar para evitar que processos sejam moldados conforme a conveniência de quem julga. A tentativa do STF de manter no Supremo casos que antes iriam à primeira instância acende um alerta sobre a coerência das regras. E no centro desse tabuleiro está a prisão de Jair Bolsonaro, decretada sem ouvir o Ministério Público. Gesto que, mais que jurídico, carrega significado político e institucional. A reação, ou a falta dela menos, da PGR, vai indicar se o órgão pretende ser um contrapeso real ou se seguirá orbitando em torno das decisões da Corte. Mesmo estas rompem tradições jurídicas consolidadas. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem secreta autorizando o uso de força militar contra cartéis de drogas estrangeiros, incluindo grupos ligados ao regime de Nicolás Maduro. Segundo o New York Times, a medida permitiria ao Pentágono agir diretamente contra organizações classificadas como terroristas pelo governo norte-americano. Entre os alvos citados, está o chamado Cartel de los Soles, apontado por autoridades americanas como operado por membros do alto escalão venezuelano. A ação, segundo fontes, não é tratada como invasão ao país, mas sim como operação para neutralizar atividades criminosas. Além da autorização militar, Washington ofereceu recompensa de até $50 milhões por informações que levem à captura de Maduro. Essa decisão reacende tensões regionais e coloca Venezuela no centro de um possível conflito de grandes proporções. A autorização de Donald Trump para operações militares contra cartéis latino-americanos vai muito além de um ato de combate ao narcotráfico. Ao classificar o regime de Nicolás Maduro como organização terrorista, Washington abre espaço legal para ações diretas sem depender de aval internacional, alterando o equilíbrio geopolítico regional. Esse movimento ocorre em meio a um histórico de sanções e pressões diplomáticas contra Caracas, que não conseguiram enfraquecer o controle interno do chavismo. A inclusão de uma recompensa milionária pela captura de Maduro amplia o componente simbólico e estratégico da medida. Especialistas apontam que a decisão pode forçar países vizinhos, como Brasil e Colômbia, a se posicionarem diante de
uma eventual ofensiva, o alinhamento ou distanciamento em relação aos Estados Unidos da América, terá impactos de longo prazo nas relações políticas e comerciais na região. Por trás da ordem secreta, assinada por Donald Trump, circula a possibilidade de que parte da operação contra Nicolás Maduro seja conduzida por forças privadas, como a empresa Blackwater, comandada por Erik Prince. O empresário já teria oferecido, no passado, um plano de captura do líder venezuelano pelo valor exato da atual recompensa americana. Essa estratégia permitiria ao governo dos Estados Unidos da América evitar o desgaste político de uma ação militar direta, transferindo responsabilidades a contratados externos. Modelos semelhantes já foram utilizados em outros conflitos para reduzir exposição internacional e críticas diplomáticas. Fontes ligadas ao Departamento de Estado indicam que a decisão também busca enviar uma mensagem a outros grupos do narcotráfico na América Latina. Nos corredores de Washington, a percepção é de que o tempo para negociar com o regime de Maduro se esgotou. Movimentos como o de Trump raramente ocorrem sem repercussões que ultrapassem fronteiras. Autorizar ações militares contra um regime vizinho, ainda que sob a justificativa de combate ao narcotráfico, pode rapidamente envolver países que hoje preferem manter distância desse tipo de confronto. O Brasil, por exemplo, pode se ver numa encruzilhada. Uma Venezuela sob intervenção americana colocaria pressão política e diplomática sobre Brasília, que teria de escolher entre preservar relações com Washington ou manter apoio tácito a Caracas. Decisões assim não são simples e costumam deixar cicatrizes duradouras. Ao longo da história, intervenções desse porte mostraram que o campo de batalha raramente se limita ao território-alvo. Quando um grande poder decide agir, ondas de instabilidade percorrem fronteiras, alianças e economias. E, muitas vezes, o custo é pago por quem sequer disparou um tiro. Eduardo Tagliaferro revelou que Randolph Rodrigues teria integrado um grupo que enviava denúncias ao ministro Alexandre de Moraes para bloqueios e censuras direcionadas à direita. Esse grupo também incluía nomes como Joyce Hasselman e Alexandre Frota, segundo Tagliaferro. As ações desse gabinete teriam resultado em decisões judiciais controversas, como bloqueio de conteúdos e restrições a opositores. O caso ganhou destaque após Tagliaferro denunciar que ele próprio está sendo alvo de medidas repressivas, como o bloqueio de suas contas e outras restrições determinadas por Moraes. Além disso, o processo contra ele teria um caráter político e autoritário. Segundo os denunciantes, o dossiê organizado pelo vereador Rodrigo Marcial compila supostas irregularidades cometidas por Moraes ao longo dos últimos anos, incluindo o episódio envolvendo Tagliaferro. A defesa já solicitou acesso aos autos, mas enfrenta resistências da corte, dificultando a transparência do processo. A acusação feita por Eduardo Tagliaferro expõe um suposto mecanismo de censura, exercido por Alexandre de Moraes em parceria com figuras políticas como Randolph Rodrigues e Alexandre Frota. Essa articulação indicaria o uso do poder judiciário para controlar narrativas e silenciar vozes críticas, especialmente da direita. Tal prática, se confirmada, representa um sério risco à democracia e à liberdade de expressão. Além do impacto institucional, a situação levanta questionamentos sobre o equilíbrio entre o combate a crimes e a preservação dos direitos civis. A suposta submissão do STF a interesses políticos por meio de denúncias direcionadas pode comprometer a independência da justiça e gerar um ambiente de perseguição política. No caso específico de Tagliaferro, o bloqueio de bens e impedimentos legais indicam o uso excessivo do aparato estatal para controle político. A dificuldade da defesa em acessar informações do processo reforça preocupações sobre transparência e o devido processo legal. Elementos cruciais para a credibilidade das instituições. Fontes próximas a Eduardo Tagliaferro revelam que a coordenação entre Randolph Rodrigues, Joyce Hasselman e Alexandre Frota com Alexandre de Moraes se dava por troca constante de informações via WhatsApp, com orientações específicas para bloqueios de conteúdo. O chamado gabinete teria funcionado informalmente para monitorar e censurar conteúdos da direita. Internamente, circulam suspeitas sobre um possível pacto ou conluio político entre Moraes e representantes da esquerda. O que explicaria a rapidez com que pedidos como prisões e bloqueios eram deferidos, mesmo quando a PGR oficial não se manifestava. A percepção nos corredores do judiciário é que esses procedimentos fogem do padrão usual. A defesa de Tagliaferro enfrenta dificuldades para obter documentos e detalhes do processo, o que indica uma estratégia para limitar a divulgação dos fatos e dificultar ações judiciais. A fuga de Tagliaferro para a Europa
reforça a tese de que ele teme represálias dentro do país, elevando a atenção em torno do caso. Ao longo das últimas décadas, testemunhamos inúmeros episódios onde a linha entre o judiciário e a política se torna tênue, e o caso envolvendo Alexandre de Moraes não é diferente. A denúncia de Eduardo Tagliaferri, associando figuras políticas a um suposto gabinete que influenciaria decisões do STF, expõe uma crise institucional que não deve ser subestimada. É preocupante perceber como o poder pode ser instrumentalizado para perseguir adversários, distorcendo o papel do sistema legal e fragilizando as garantias democráticas. A falta de transparência e os bloqueios de defesa demonstram uma tentativa clara de controle que, historicamente, não se sustenta em sociedades que prezam pelo Estado de Direito. Essa situação nos lembra que a justiça, para ser justa, precisa estar acima dos interesses políticos. Caso contrário, o risco é que o país entre em um ciclo vicioso de autoritarismo e censura, minando a confiança da população nas instituições que deveriam protegê-la. O momento exige atenção e reflexão sobre os caminhos que estamos trilhando.